Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui gravando mais um episódio do Pod Psicolivre. O episódio de hoje vai abordar um tema de questões étnicas. E, para quem não sabe, as questões étnicas são um conjunto de normas e princípios que visam proteger e garantir os direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade e à justiça a grupos étnicos que são menos favorecidos na nossa sociedade. E dentro dos grupos étnicos tem os povos indígenas, que é o que a gente decidiu focar para falar hoje no podcast. Eu sou a Amanda, esse é o Gabriel e esse é o podcast Psicolivre. Para começar a falar sobre povos indígenas, eu queria falar que no terceirão do ensino médio a gente teve uma aula sobre isso e a nossa professora de filosofia ela comentou bastante sobre esse autor que se chama Ailton Krenak. Eu conheci ele lá na hora e eu me interessei muito pelo tema. E aí eu até li 2 livros que ele tem, que é A Vida é Útil, A Vida Não é Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E o Ailton Krenak, ele é um líder indígena, que ele se tornou muito popular em 1987, quando ele foi fazer um discurso lá em Brasília, defendendo os direitos indígenas, e ele pintou o rosto dele inteiro de tinta preta. E foi uma coisa muito marcante, assim. Ele até fala no livro dele, aqui, eu vou ler, A modernização jogou essa gente do campo e das florestas para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Porque para os indígenas, eles são muito conectados com a natureza. Então, as árvores, as montanhas, as pedras, tudo, para eles é literalmente uma família, como se fosse um pai, mãe, avô, filho. Até teve uma situação com o Rio Doce, que é lá onde ele morava perto, que ele foi completamente poluído, Eles jogaram um monte de material tóxico. E ele foi uma coisa que marcou muito pra ele, porque pra eles esse rio, ele era como um avô, como se eles sentiram como se alguém da família dele tivesse morrido. Ele também fala, uma coisa que eu achei muito legal, que ele fala no livro de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o quanto a gente é levado para essa ideia de civilização, sabe? E com isso a gente acaba tirando o prazer que é viver, sabe? E aí ele chama que o capitalismo tem transformado as pessoas em uma humanidade zumbi. E por isso com o tempo a gente só tá contando histórias e conversando aqui e adiando o fim do mundo. E ele comentou também que os povos indígenas eles foram massacrados, basicamente, quando os portugueses vieram para cá, mas eles tem povos indígenas até hoje no Brasil, eles conseguiram resistir a isso porque eles estão contando histórias e trazendo essa cultura deles para a família deles, para outras pessoas, e eles estão adiando o fim do mundo deles. Então, eles não vão morrer, estão adiando. Eu achei isso muito legal. Tem até uma série na Netflix dele que se chama Guerras do Brasil, e ele aparece no primeiro episódio. Inclusive, eu recomendo muito assistir, que é muito legal. E ele fala que acreditar que a história colonial nos pacificou é dizer que nos rendemos e não nos rendemos. Se não nos rendemos, ainda estamos em guerra. Então ele diz que para ele, como indígena, todo e qualquer pessoa branca está em guerra com ele, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu sou muito fã desse cara. E em 2007 teve a PL 490, que é um projeto de lei sobre a demarcação da terra de povos indígenas. E nesse projeto de lei fala o seguinte: determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988. Ou seja, é necessária a comprovação da posse da terra
no dia da promulgação da Constituição Federal. Ou seja, essa lei diz que os povos indígenas, os povos originários do Brasil, que estavam nas suas terras até o dia 5 de outubro de 1988, É a data da Constituição, o povo indígena que estava naquela terra, depois dessa data, só poderia ficar com aquela terra e não teria nenhum direito de, por exemplo, futuramente ampliar aquela terra ou fazer uma nova demarcação. E tem uma papelada inteira que eles têm que tipo, comprovar que eles estavam ali. Hoje em dia, eles têm que fazer essa comprovação ainda, só que não tinha esse tempo, sabe, específico. Para falar que, apesar da comprovação, ainda assim, geralmente a gente tem a genocídio dos povos indígenas na Amazônia. O pessoal que desmata e tal, eles vão lá e matam, mesmo com demarcação ou não, então... Até os casos bem recentes do Yanomami, que tipo, os caras têm a terra lá demarcadinha e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Também é uma coisa que é bem importante sobre esse projeto de lei é que deixa os ruralistas, né, as pessoas que querem se matar, eles deixa muito perto assim, dos povos indígenas, até os que são mais afastados da civilidade. Quando vem uma pessoa assim de fora, eles não têm tipo, as certas imunidades como a gente tem, então isso acaba levando doença, que foi o que aconteceu com os Yanomami, né? Sim. E aí isso acaba realmente exterminando eles. E infelizmente esse projeto de lei foi aprovado semana passada e, né, infelizmente, não, eu acho que vai haver muita resistência ainda. Tinha povos indígenas na BR-101, não sei quando, eles estavam lá protestando e tal, mas infelizmente, né, o projeto foi aceito porque bom, é um projeto de lei dos ruralistas e eles querem as terras indígenas. Eu acho, sei lá, bem triste. Não é uma coisa que me afeta, mas... E eu não sei como é que eu vou falar isso, mas sabe, é uma coisa que eu acho muito... Eu não sei direito a palavra para definir isso, mas tipo, a terra, todo o Brasil originalmente, tipo, pertenceu a esses povos, sabe? Tipo, viveram a vida inteira aqui e chegou um pessoal, tipo, por acaso aqui e simplesmente invadiu, massacrou todo esse povo, tipo, passou séculos massacrando e escravizando esse pessoal. Eles estão lutando por algo que é deles, Sim. sabe? Tipo, sempre foi deles e tipo, a gente chegou aqui, pegou o que era deles e hoje em dia eles têm que tipo, lutar pra conseguir uma coisa que que é deles, sabe? É tipo muito bizarro pensar que os caras chegou e falou, ó, isso aqui é meu, sabe, sai, se não quer sair, morre. É muito bizarro pensar isso, que até hoje em dia, sabe, 2023, isso ainda acontece e tipo, tem projetos de lei como esse sendo aprovados. Sim. É como se eu chegasse no teu terreno e falasse assim, ó, sai que agora mesmo. E foda-se. Mas eu vivo aqui. Sai. É isso aí. E esse foi mais um episódio do Pod Psicolivre. Espero que todos vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Hote home akone hontanara, hote home akone hontanara, herwe herwe aheya, herwe herwe aheya, waragua quante, mianga ja amanga shonao, João Peck ja apecoche poenhao. Saíja a pachaka apuan